Narcisismo e as redes sociais. Como elas estão interligadas? Então, esse será o nosso estudo de hoje da disciplina de narcisismo e a cultura midiática, a nossa quinta aula. Então, eu te convido a assistir até o final essa rotina de estudos que eu tenho da faculdade. Então, vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de graduação na faculdade Uninter, e essa é a quinta aula do narcisismo e a cultura midiática, uma disciplina da faculdade. Lembrando, para quem deseja um dia ser psicanalista, como é o meu desejo, para ser psicanalista não basta ter a graduação, porque a psicanálise é um ofício, não é uma profissão. Além de ter a graduação e de continuar estudando para a vida toda, é uma das partes do tripé psicanalítico, para ser psicanalista. Porque para ser psicanalista, além de ter os estudos, ainda tem que passar por análise, e são anos de análise, e ainda tem uma supervisão quando estiver tratando pacientes. Então tem que ter esse tripé psicanalítico para ser um verdadeiro, ou pelo menos dentro da ética, um psicanalista. E lembrando que aqui são meus estudos da faculdade, que eu compartilho, e também para tornar como discussão. Logo, né, fique à vontade aí nos comentários aí para discutir as ideias. Então, sem mais delongas, vamos começar o texto. E, claro, lembrando que cada aula é dividida em 5 temas e mais uma questão prática. Normalmente eu divido cada aula em 2 vídeos, para não ficar tão longo. Mas dependendo como for, pode ser que fique numa só. Mas a princípio é 2 aulas, ou 2 vídeos, na mesma aula. Então, o nosso tema 1, que tem aqui, o texto nos traz, redes sociais como palco para o narcisismo. O que o texto nos traz, então, em relação a esse assunto? Vimos em nossas 2 primeiras etapas que o narcisismo é parte natural do nosso desenvolvimento psíquico. Para quem não lembra ou quem não viu, convido a assistir as primeiras aulas da disciplina. Mas que pode, sob certas circunstâncias, tornar-se patológico. Então, em resumo, narcisismo em si é natural e é importante que nós tenhamos. A questão é quando vira patologia, quando sai ao extremo. Com a necessidade de validação e a vulnerabilidade às críticas se fazendo presentes. E as redes sociais, nesse contexto, tornam-se locais ideais para a exibição do narcisista, uma vez que é dada primazia à imagem e exposição constante, que é aquela necessidade de validação sempre, o que é o extremo. Todos nós buscamos validação de uma certa medida, mas é quando é o extremo. Então, o que está nos trazendo? A rede social ele é um meio para, não digo potencializar, mas para o narcisista se satisfazer, digamos assim. E aqui o que o texto nos diz? Essa é uma realidade social de que não temos como escapar. Todo mundo, ou na maioria, tem rede social. É muito difícil não ter. Eu só conheço uma pessoa que não tem rede social. E ele vive bem retirado. Então é raríssimo as pessoas que não têm. Então aqui o texto nos traz dizendo o seguinte: sendo assim, vamos entendê-la melhor, falando das redes sociais. Declínio da ordem simbólica. Quando fala em simbologia simbólica, pode esperar que está vindo Lacan. Muito provável. Vamos ver. Lembrando, que a questão do narcisismo e a psicanálise junto. Essa é a ideia. A ordem simbólica refere-se à estrutura de significados, valores e normas que regula a vida social e psicológica dos indivíduos. Então é um conjunto de processos aí da nossa vida, sendo essencial para a formação da identidade e para a integração do sujeito na sociedade. Quer dizer, tudo que está na nossa volta, valores, sim, simbologias, é o que vai nos moldando a nossa identidade. É isso que o texto está nos trazendo aqui. Então, podemos dizer, continuando o texto, que é construída e mantida por meio de símbolos, mitos, narrativas, culturais e instituições que fornecem um senso de estabilidade e continuidade. Então, é todo um conjunto aí que vai construir nossa identidade. E, nesse sentido, Bender irá nos dizer que, daí é um trecho do Bender, a ordem simbólica da qual emergem as identidades que estruturam o eu é uma construção histórica e cultural que não possui causalidade material direta. Sendo assim,
o que chamamos de identidade provém do campo ficcional. Então, está dizendo que o que chamamos de identidade provém do campo ficcional, tipo, como se fosse uma ficção, a gente cria uma identidade. Mas trata-se de uma ilusão necessária para que o indivíduo possa integralizar a experiência de ser si mesmo. Então, é importante que, pelo que estou vendo aqui na questão psíquica, é importante termos uma identidade. Então, essa construção ficcional da nossa identidade, ela se torna importante fazê-lo, construindo uma narrativa capaz de atribuir um sentido apaziguador à sua existência, né? O que nos deixaria mais tranquilos, digamos assim. A força do símbolo, isto é, a crença na sua legitimidade, é o que determina o efeito que produzirá no psiquismo. Lembrando que muitos estudos psicanalíticos, quando estuda a questão da psicose, por exemplo, que muitos estudos identificam que o bebê, e ao longo da sua existência, ela não consegue simbolizar, não teve ninguém que ensinou essa criança a simbolizar, e o que talvez desenvolveu a psicose. Outros acreditam que a criança já nasce com uma potencialidade de ser psicótica, ou já talvez uma condição, alguma coisa assim, e a falta de simbolismo acaba reforçando. Então são vários viés aí nessa questão de estudo da psicose. E lembrando que a psicose, ela também acaba trazendo uma questão narcísica. Tudo centra nela, a questão da psicose. A diferença de um narcisista patológico e para um psicótico é que o psicótico não vai ficar doente por causa disso. Ele vai agir numa boa, porque ele criou o próprio mundo em função dele. Já o narcisismo patológico, ele sofre para manter uma aparência, manter uma imagem, digamos, perfeita. Então essa seria a diferença de um para o outro, mas também tem uma questão narcísica na questão da psicose. E na contemporaneidade, continuando o texto, contudo é possível verificar uma crescente relativização dos valores e verdades que anteriormente eram considerados absolutos. Aliado a isso, temos mudanças econômicas, o advento das novas tecnologias, como a internet e as redes sociais, a crise das figuras de autoridade, como pais, líderes religiosos, instituições políticas, e o crescimento do individualismo radical, e finalmente a secularização e a perda de influência das grandes religiões e filosofias da vida cotidiana. Então aí o texto já traz que trouxe diversas modificações, diversas alterações durante esse progresso, a contemporaneidade. Então isso se faz muito presente no nosso dia a dia. E aqui fala, todos esses fatores somados contribuíram para a desestabilização de estruturas tradicionais de significado de valor, que o que era considerado um valor há 100 anos atrás, hoje não é. Então se mudou muita coisa. Gerando um enfraquecimento significativo da eficácia simbólica. As coordenadas simbólicas que antes organizavam nossa vida psíquica e social não existem mais. E aí Bender nos diz, quando a função simbolizante ela é muito forte, que cria o símbolo, a que ensina a simbolizar, a subjetividade produzida tende a ser reprimida por sua crença em verdades vivenciadas como absolutas, como se fosse uma questão opressora. Diante da relativização dos valores e certezas, diante da dúvida, a eficácia simbólica declina. Claro que é uma coisa imposta. Impacto das novas tecnologias. Vamos ver o que nos traz aqui. As novas tecnologias, particularmente as plataformas de redes sociais, mudaram drasticamente a forma como nós interagimos. Isso é fato. A comunicação, que antes se baseava em trocas simbólicas mais profundas e significativas, passou a ser mediada por plataformas que favorecem a rapidez e a superficialidade. Tal mudança tem implicações diretas na ordem simbólica, pois o significado e os valores simbólicos dependem de um processo comunicacional mais lento e reflexivo, algo que as novas tecnologias muitas vezes não promovem. Ou seja, o que o texto está nos trazendo aqui? Que, na verdade, antigamente as pessoas procuravam ter mais profundidade nas questões. E quando se fala em simbologia, é a questão da que a gente acredita, representa, simboliza certas verdades. Né? Só que antigamente tinha uma questão mais
profunda, porque as coisas eram mais demoradas, não tinha essa velocidade, essa rapidez, diferentemente de hoje. Hoje, para as coisas serem tão rápidas, então não dá tempo de haver uma profundidade. Por isso que acaba acontecendo o que acontece hoje. A questão da superficialidade, que é o que nos traz o texto. E aí, continuando, não é nenhuma novidade dizer que a imagem se tornou o principal meio de expressão e comunicação. Porque as postagens, como todo mundo sabe, é visual, o que chama atenção é visual. Se você vai botar um texto, raramente uma pessoa vai parar para ler. Tem os que leem, mas o engajamento vai ser muito maior, ou é maior com certeza quando a questão é de imagem. E as redes sociais em particular são centradas na visualidade, em que a aparência e a performance têm primazia sobre o conteúdo. Então não interessa o que tu escreve, interessa o que está na imagem. Isso reflete em uma mudança significativa na ordem simbólica. O simbólico é substituído pelo imagético, que antes tinha a questão da simbologia, as palavras, os objetos. Hoje não, hoje é a imagem que é o símbolo. Então por isso que fala da questão do imagético, tipo, da questão da imagem. E o significado profundo é suplantado pela aparência superficial, porque o que vale é a aparência. Se está trazendo alguma coisa de contribuição ou de alguma profundidade, isso não acontece. Mesmo que a pessoa pode colocar alguma frase, alguma coisa assim profunda, mas como a questão hoje está muito da imagem, isso vai passar muito despercebido pela pessoa que está olhando um feed, por exemplo. Então é isso que está trazendo a diferença a questão das redes sociais. Por isso que fala que isso reflete uma mudança significativa na ordem simbólica. É o que o texto nos traz. E aí o Bender, continuando, o que ele vai nos dizer? Diante do relativismo absoluto e da impossibilidade de simbolização, a ficção das metanarrativas institucionais tem sido, em parte, substituída pelo simulacro imaginário. Traduzido em outras palavras, um texto do Bender, pelo que eu vi, tem escola lacaniana. Porque se tu um dia pegar ler um texto do Lacan, tem que estar decifrando. É bem complexo, assim. E não é que é complexo, como eu posso dizer? Ele acaba rebuscando um pouco mais a questão da oratória. E eu estou vendo que o Bender ele tem a mesma linha, digamos assim. Mas por que ele fala da impossibilidade de simbolização, por exemplo? Porque, na verdade, o que acontece? A questão do centrado no eu, a questão do simbolismo, antigamente, era muito da questão da oralidade, da fala, tudo. Hoje em dia, com a questão das imagens, como a imagem já está pronta, tu está olhando o feed e quando vê, depara com várias imagens, várias fotos, e lugares, enfim, coisas. Aquilo acaba não virando não tem como simbolizar. Simplesmente a imagem da outra pessoa e pronto. Tu não vai simbolizar nada, tu não vai dar significado àquela imagem. Simplesmente ela está ali, aquela imagem. Então é por isso que ele fala do relativismo absoluto, da impossibilidade de simbolização. E aí fala a ficção das metanarrativas institucionais tem sido. Então fala a ficção, tipo que não é real. E metanarrativa já está entrando numa questão mais acima da narrativa, porque na verdade não é uma narrativa, é só apenas uma imagem. E aí é substituída pelo simulacro imaginário, então acaba se imaginando. E Baudrillard vai nos dizer que simulacros, aí já vamos explicar o que seria um simulacro, são cópias ou representações que não possuem uma referência direta na realidade. Com as redes sociais, essa ideia se expande, pois a vida online muitas vezes se torna mais real que a vida offline. Tanto é que o que está naquela foto não significa que realmente seja verdade. Então, por isso que fala em simulacro. Grande parte das pessoas passa a viver para o espetáculo, criando versões idealizadas de si mesmas que pouco ou nada tem a ver com suas vidas reais. Então é isso que traz a questão do simulacro. Podemos, portanto, pensar que diante da ausência de uma ordem simbólica forte e com a incorporação cada vez maior das novas tecnologias em nossas vidas, as identidades criadas online, os simulacros, irão tomar o lugar das realidades simbólicas sociais. Há, portanto, uma retroalimentação do processo de declínio, favorecendo o estabelecimento de um ambiente em que o narcisismo pode prosperar sem as limitações do mundo físico. Porque uma coisa é tu provar a tua perfeição no mundo real.
que é onde entra até a questão patológica, justamente por uma tentativa de representar um eu ideal que não consegue. Ou melhor, não é que não consegue, que não tem o seu eu ideal. E aí, então tem que criar uma imagem na vida real. Só que sustentar essa imagem na vida real é uma questão difícil. Psicamente falando, é algo que dá trabalho psicamente, ele exige uma força descomunal. Já a questão das redes sociais, não. Tu cria uma foto, um momento, tu pode estar moído por dentro, por alguma questão, enfim, seja qual for. Mas se tu colar uma foto, tô ok, eu tô legal, tô numa vibe, num lugar, o que tá passando para as pessoas? Que teu mundo tá perfeito. E é o que tu quer fazer, é a questão do narcisismo. É tu passar uma imagem de um eu ideal. Agora a questão é uma realidade? Ou é um simulacro, como traz o autor? Então tem isso. Por isso que fala que há uma retroalimentação do processo de declínio. Claro, não tem como evoluir algo que, primeiro, que está mascarando uma situação, e segundo, que a questão simbólica está se perdendo. Então, por isso que acaba favorecendo um ambiente onde o narcisismo pode prosperar, claro. Qual é o melhor lugar para mostrar um eu ideal? Uma rede social, por exemplo. E aí, vamos entrar no tópico 1.3, que é narcisismo e construção de identidade. O que seria o narcisismo e a construção de identidade? Já teve outras aulas que falam da questão da construção da identidade, que a internet, ela propicia construções de identidade múltiplas, inclusive, pode ter vários personagens, ele te propicia essa questão. Vamos ver qual é a relação entre as duas questões. Vimos em etapa anterior que o narcisismo é uma fase essencial do nosso desenvolvimento psíquico saudável. É importante ter o amor próprio, por exemplo. O narcisismo faz parte. É importante nós nos amarmos. O problema é quando é o exagero, pois permite, por um lado, a construção da nossa autoestima por meio de uma identidade sólida, e, por outro, o desenvolvimento equilibrado de nossas relações afetivas com os outros. Então aí, ok. Lembrando, o que acontece? Por que é importante estar isso aqui no texto e eu enfatizar? Porque como o narcisismo virou moda, todo mundo acaba... sei lá, se a pessoa pensa nela naquele momento ou não agrada a outra pessoa, porque ele é narcisista e só pensa nele. Não. Ter o amor próprio, a questão do se olhar, faz parte do processo psíquico e faz parte o narcisismo. O problema é quando a pessoa ela exagera ou idealiza demais o eu, e o pior, acaba prejudicando psicamente outras pessoas, psicologicamente outras pessoas nas suas relações. Ou botando muitas pessoas para baixo, ou manipulando. Então essa é o X da questão. Então por isso que fala aqui da questão da importância do narcisismo. É importante, deixando bem claro, e os textos estão trazendo muito isso. Nos dias atuais, contudo, há uma intensificação das características narcisistas devido à ênfase na imagem e na autoexposição. Claro que não quer dizer que todo mundo que se exponha é narcisista. Então daqui a pouco olhar, olhar um feed, uma rede social, olha 5 fotos, 5 pessoas são narcisistas. Não é isso. Mas é um local que favorece sim alguém a exercer seu narcisismo. Isso é o ponto, é o fato. Então, isso pode levar a uma exacerbação do narcisismo secundário. Para quem não viu, convido a olhar os vídeos anteriores que falam a diferença do narcisismo primário e secundário. Se eu não me engano, é na segunda aula. Mas convido a olhar desde a primeira, se não assistiu nenhum ainda. Pela qual a busca incessante por aprovação externa pode prejudicar a capacidade do indivíduo de se relacionar de forma saudável com os outros e consigo mesmo. Então podemos afirmar sem medo de errar que em nossa sociedade há o predomínio de uma cultura em que a individualidade é celebrada e a construção da identidade torna-se um projeto central da vida de cada pessoa. Contudo, essa centralidade do eu muitas vezes leva a uma fragmentação da identidade. Tipo, a pessoa mesmo acaba se perdendo.
pela qual nos vemos constantemente moldando e ajustando nossa imagem para atender às expectativas externas, uma vez que nos tornamos cada vez mais dependentes do olhar do outro sobre nós. Então, muito mais em função dos outros do que nós mesmos. Essa é a questão. E aí vem a cultura do exibicionismo. O que o texto nos traz da questão do exibicionismo? A cultura do exibicionismo trata-se de um fenômeno contemporâneo em que a exibição da própria imagem, vida e realização se torna uma prática central na vida social. Por exemplo, como virou uma prática social, fez uma saída, fez uma coisa diferente, vai lá e posta. Isso já se tornou uma realidade nossa. Isso já é o dia a dia de praticamente todos, sem exceção. Não significa que a pessoa que faz isso, ela está doente, né? Deixando bem claro. Daqui a pouco vai sair todo mundo, tô doente. Não é assim também. Mas vamos ver o que o texto nos traz. Esse comportamento está intrinsecamente ligado ao narcisismo moderno, pelo qual a necessidade de ser visto e reconhecido pelos outros se torna um imperativo quase universal. Então está começando a virar uma regra já, tem que acontecer. Já Gomes e colaboradores vão nos dizer que redes sociais atuam como arenas públicas onde as performances de identidade são avaliadas e validadas por um público potencialmente global. A busca por visibilidade e reconhecimento se torna uma força motriz, impulsionada pelos algoritmos das plataformas que privilegiam conteúdo popular e altamente visível. Esse ciclo de feedback positivo, ou seja, mais visibilidade leva a mais validação, que leva a mais visibilidade, e aí vira uma roda contínua de somas de validação, cria um ambiente em que a autoexposição se torna quase compulsiva. Aí essa é a questão. Atualmente a popularidade é muitas vezes confundida com sucesso. Opa, tapei aqui, ó. De novo. Atualmente a popularidade é muitas vezes confundida com sucesso ou valor social. Ou seja, se tu não tem muitas curtidas ou muitos views, daqui a pouco tu não é popular. Ou não tem sucesso. E aqui diz que isso é extremamente perigoso, pois sua busca incessante pode ocasionar consequências psicológicas negativas quando o objetivo não é alcançado. E aí fala que iremos abordar essa questão um pouco mais adiante. Então vai ter um aprofundamento mais do conteúdo. E aí vamos entrar no tema 2, e acredito que pelo tempo, vamos ficar no tema 2 e aí o próximo vídeo será do tema 3 em diante, dessa aula 5. Mas vamos lá. Celebridades como objetos narcísicos. E agora? Quando nós propusemos a desenvolver o tema Algumas reflexões sobre narcisismo em redes sociais, escolhemos alguns tópicos que consideramos fundamentais. Isso do texto. As celebridades, sem sombra de dúvida, são um deles. Não podemos ignorar que elas são um fenômeno particularmente relevante no contexto contemporâneo. E a gente não precisa nem falar em rede social. A própria televisão é um exemplo de uma questão narcísica. É uma visibilidade que o ator faz questão. Daqui a pouco o ator não é chamado pelas novelas, por exemplo, vai ficando esquecido. E a questão narcísica pode influenciar ou não. Né? Em que a constante exibição midiática é fator intensificador de identificação narcísica por parte do público. E claro que com as redes sociais ele está permitindo o anonimato a se destacar também, coisa que não acontecia antes. Então essa é a diferença. Devemos, portanto, buscar compreender um pouco melhor essa relação complexa entre o eu e o outro, e os impactos psicossociais dessa adoração em massa que pode tanto reforçar quanto distorcer a percepção de identidade e valor pessoal. Vamos lá então, contextualizando. Para a psicanálise, o objeto é um termo que se refere ao alvo da pulsão, ou seja, aquilo pela qual a pulsão se orienta para alcançar satisfação. Tipo, é uma busca nossa por satisfação em algo. Então, nesse algo, na psicanálise a gente chama de objeto. Os objetos não são necessariamente pessoas.
Pode ser parte do corpo, objetos reais ou até representações psíquicas. Então a palavra objeto na psicanálise é uma palavra mais abrangente. Na concepção freudiana, o objeto é em muitos casos secundário, a pulsão, por exemplo, que é o aspecto primário da constituição da subjetividade. E para quem não sabe, a pulsão seria como se fosse desejo. É que tem uma questão de tradução do alemão, dos textos de Freud. Aí a pulsão é questão, aí falam desejo, outro instinto, o impulso. Então tem várias traduções em relação à questão da pulsão. Não lembro a palavra em alemão, mas diria que seria mais próximo, seria um impulso. Seria mais próximo assim. Mas tem várias traduções. Mas é o que leva o ser humano a talvez ter um desejo sobre um objeto, por exemplo, que leva ele a ter essa questão. Então, essa é a pulsão. Em Introdução ao Narcisismo, Freud descreve como a libido, originalmente direcionada ao próprio eu, pode ser redirecionada a objetos externos. É aquela coisa do tu investe em si, mas nos primeiros meses de vida tu investe a libido em si. Tu é o centro das atenções. Depois tu começa a perceber que tu é um indivíduo e existe uma mãe, uma cuidadora, enfim, um cuidador. Aí tu começa a direcionar a tua libido para outras coisas, não mais só a si. Aí, contudo, mesmo quando direcionado a objetos externos, essa escolha pode manter um caráter narcísico. Sendo assim, objetos narcísicos seriam aqueles escolhidos pelo sujeito por sua capacidade de refletir ou representar aspectos do próprio eu. Então, em uma escolha narcísica, o indivíduo projeta em um objeto externo, pessoa, ideia, figura pública, aspectos de si mesmo ou de seu ideal de eu, ou de suas aspirações. Daqui a pouco, fã de um artista, por exemplo. Então, eu compro todos os CDs, hoje em dia nem mais CD, tu compra música, nem sei mais como é que é, né? Eu já coloco no YouTube e já deixo rolando a música. Mas o investimento da pessoa em relação ao fã, sou fã desse cantor, os valores dele, ele me representa. Esse investimento que se faz é a libido em outro objeto. Só que talvez, como está trazendo o texto, algo que tu gostaria de ser. E tu não é. Então tu investe a tua libido nessa pessoa de uma forma como se tu estivesse jogando para si mesmo. Só que como tu não tem aquela característica, tu joga na outra pessoa. Então seria uma escolha narcísica. Então é isso que está falando, ó. Ou de seu ideal de eu, ou de suas aspirações. As escolhas narcísicas de objeto para Freud baseiam-se em que o sujeito é reflexo de uma autorreferência em que o objeto é visto como uma extensão, o espelho do próprio sujeito. Claro, está indo em características que tu gostaria, como se fosse um espelho. E o que o sujeito foi, ou busca-se no objeto uma versão anterior de si mesmo, uma idealização do passado, o que gostaria de ser, ideais que ele ainda não atingiu. Então pode ser coisas que perdeu ou que ainda gostaria de ter. E alguém que foi parte de si, tipo a antiga conexão do sujeito, que foi essencial em sua formação. Porque lembrando, conforme os textos anteriores, que existe uma eterna busca entre o nosso eu ideal de eu, o eu ideal, da questão narcísica primária, porque a gente perde. No momento a gente tem o narcisismo e a gente perde. Então a gente tenta recuperar esse narcisismo. Aí que está falando a questão da busca. Só para te entender. Quando um objeto é investido narcisicamente, torna-se um reflexo do eu e nossa relação com esse objeto tende a ser marcada por expectativas de confirmação e validade da nossa própria identidade. Então, a pessoa que investe narcisicamente na outra pessoa, ela busca a confirmação de que aquela pessoa seja o seu eu ideal. Caso pensemos em um narcisismo patológico, aí já entra na questão patológica, teremos relações disfuncionais, em que o outro será valorizado não por suas qualidades, mas pelo que ele representa para o nosso eu. Então, essa é a questão. E é possível vermos isso em casos de figuras públicas, como as celebridades idealizadas e transformadas em objetos narcísicos
por seus admiradores. Então tem essa questão. E aí vamos entrar agora na questão das celebridades como objetos narcísicos. O que nos diz aqui? As celebridades em nossa sociedade se tornaram ícones culturais e símbolos de sucesso, beleza, poder e perfeição, que são atributos que boa parte das pessoas aspiram a alcançar. Esse fenômeno é ainda reforçado pela cultura do exibicionismo e pelas redes sociais, que criam uma ilusão de proximidade entre figuras públicas e seus seguidores. E aí Ortiz destaca outro ponto importante. Segundo ele, numa sociedade de consumo como a nossa, que promove e sustenta a cultura das celebridades ao criar um mercado ávido por notícias, imagens e produtos associados a essas figuras públicas. Então, por exemplo, a camiseta de uma banda, tornam tais celebridades em símbolos consumíveis, cujas imagens e narrativas são constantemente reproduzidas e comercializadas. Isso é um reforço narcísico. E aliado a isso, temos Bender, que afirma que o vazio identitário é preenchido por figuras que fornecem uma ilusão de identidade e completude. Porque lembrando que nós nunca seremos completos, a gente sempre está numa busca pela completude, isso é fato. Então a gente utiliza esses símbolos para meio que satisfazer, mas isso na verdade é uma ilusão. Como as celebridades, que são consumidas não apenas por suas habilidades ou talentos, mas pelo que representam no imaginário social. As celebridades funcionam, portanto, como emblemas sociológicos na medida em que encarnam ideias culturais sociais. São, assim, investidas de um valor simbólico que transcende sua individualidade, tornando-se ícones culturais que influenciam as dinâmicas sociais e psíquicas. E a identificação com essas figuras se dá muitas vezes em um nível inconsciente. Às vezes a pessoa não percebe, não se dá conta disso, que está completando, digamos, em função de uma celebridade. Pode ser o teu caso, pode ser o meu, quem sabe. Essa dinâmica é explicada pela teoria freudiana dos objetos de identificação, na qual o eu se forma por meio da introjeção de qualidades observadas em figuras idealizadas, de acordo com Coelho Júnior. Então, é uma questão mais inconsciente. Claro, como é que se descobre isso? Fazendo análise. Então, essa é a questão. Como é que vamos descobrir? Fazendo análise. Sem mais delongas. Então, forma de identificação é fundamental para a compreensão de como as celebridades podem exercer uma influência tão poderosa sobre o comportamento e a autoestima das pessoas. No contexto do narcisismo, contudo, essa identificação pode se tornar compulsiva, com o indivíduo constantemente buscando se alinhar com os ideais representados pelas celebridades. Então, como já fechou o tempo, para não ficar muito longo, então te espero no próximo vídeo para a gente continuar o texto da aula 5, que aí vamos entrar em validação e reconhecimento. Então, te vejo na próxima. Até mais!